Mais uma semana de live da nossa Segundas com Foco, 14ª semana, que estamos aqui ao vivo pelo Instagram. E também depois, né, quando você não conseguir assistir aqui, essa live fica gravada no nosso canal do YouTube. Nosso canal está lindo, todas as séries de lives do Segunda com Foco estão no YouTube para você ver quantas vezes você quiser. Eu sou Karine Carmo, sou mentora de mulheres na área de disciplina e construção de rotina intencional, para que essas mulheres consigam conciliar carreira, vida pessoal, autocuidado, casamento, filhos e serem bem-sucedidas sem se auto-sabotar e sem se colocarem em segundo plano. Hoje a live é muito especial. Vamos falar sobre prosperidade, desconstruir o tema e fazer você entender que prosperidade não é só sobre dinheiro. A gente pode prosperar em várias áreas da nossa vida e que prosperidade não é só dinheiro no bolso, é dinheiro no bolso também. E eu hoje estou muito feliz para minha segunda-feira quando eu estou aqui. Eu estou muito feliz porque eu sei que é um projeto que nasceu no meu coração, um projeto que ele é na segunda-feira de maneira intencional, para que você consiga desconstruir a ideia que segunda é um dia mau. Segunda é um dia bom, é um dia que você consegue ainda colocar em prática e priorizar coisas que você ainda não priorizou no domingo, para ter uma semana muito intencional e com prioridades eleitas. O que eu percebo mais hoje da mulher que é multitarefa e que tem a sensação que não tem tempo para ela, que não tem tempo sobrando, porque ela se vê muitas vezes envolvida em muitas atividades e não consegue eleger a prioridade. Na mentoria Disciplina, eu sempre falo isso aqui, quem é minha aluna, ela vai treinar de maneira estratégica a eleger as suas prioridades e vai usar o seu tempo ao seu favor, rumo aos seus objetivos. Mas primeiro, ela vai aprender a eleger prioridades. Boa tarde, é Luciana, né? Lucinda, boa tarde, Lucinda, tudo jóia com você? E eu vou falar uma coisa agora para você parar e pensar. Você já parou para pensar? Tem muitas mulheres que elas prosperam mesmo sem oportunidades, mesmo sem tempo e mesmo sem apoio. E que do outro lado tem mulheres que têm apoio, têm mais tempo, mais dinheiro e que elas continuam estagnadas. E aí você vai me perguntar, Karine, qual é a diferença? A diferença é que quem decidiu avançar, ela decidiu verdadeiramente avançar. Prosperar é uma decisão que ela é íntima, ela é firme e ela é inegociável. E só você pode tomar essa decisão. Então não tem a ver com o que você tem. E eu quero hoje que essa decisão, ela nasça ou renasça dentro de você. E o objetivo dessa live é esse, que você decida hoje, decida verdadeiramente prosperar. E que essa decisão, ela nasça dentro de você ou renasça. Porque eu percebo que tem pessoas que até decidem, mas depois esfriam. Então, para você já decidir uma vez avançar, que hoje você decida novamente por você. E aí eu vou falar de uma história, minha história. Eu sempre gosto de contar aqui as minhas histórias sobre o poder de decisão, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha recursos, assim, eu sempre tive acesso a estudo, sempre gostei muito de estudar, mas a prosperidade não era uma decisão. Por quê? Eu nutria relacionamentos que não eram tão bons para mim. Então, se eu nutria relacionamentos que não eram tão bons para mim, eu não estava decidida a prosperar. Quando a gente decide a prosperar, alguns relacionamentos têm que sair, outros relacionamentos têm que entrar, tá? Quando você decide prosperar também, você mergulha em autoconhecimento e torna-se uma pessoa melhor. Então, o que é que eu percebo? Eu tinha acesso a estudo, mas eu não decidi prosperar na minha parte emocional, né? Então, quando eu vejo, eu vou falar aqui sobre prosperidade no nível mais amplo, né? Então, eu estou dizendo a vocês o seguinte, quando eu decidi, eu vi que eu precisava cuidar de outros pilares e não só do dinheiro. Por muito tempo, eu achei que prosperidade era enriquecer, ter mais dinheiro, faturar mais. Mas o que eu percebo também com alunas minhas que já faturam muito,
é que mesmo faturando muito, mesmo batendo meta, elas não encontram plenitude e satisfação. E aí por isso que eu trago hoje para vocês a prosperidade como algo mais amplo, que vai te trazer sentido para a vida. E quando você conseguir avançar e prosperar no sentido amplo, você vai encontrar satisfação. Então, a minha vida era o seguinte, eu tinha acesso a conhecimento, eu sou dentista de formação, uma carreira muito próspera, muito boa, tinha acesso a conhecimento, mas eu tolerava ainda uma vida muito escassa, muito limitada, principalmente nos meus relacionamentos familiares e principalmente com meus filhos, né? Eu entendia na época que eu tinha que decidir entre ser uma gestora de uma clínica, uma dentista bem-sucedida ou ser uma mãe presente. E na minha cabeça, entre decidir essas duas coisas, sempre uma área ficava descoberta. E aí depois, em 2020, eu fui entender que eu poderia ter tudo. E poderia ter tudo com muita qualidade. E aí que eu mergulhei no autoconhecimento, sobretudo procurando prosperidade na área emocional. Autoestima, amor próprio, merecimento. Essa parte estava esquecida e eu não cuidava, mas interferia de maneira poderosa na minha vida e nos meus resultados. E eu quero agora que você pegue um caderno e uma caneta, se você puder, para a gente entender que prosperar não é só sobre dinheiro. Prosperar é satisfação, é plenitude. Então, pega um caderno que eu vou detalhar aqui o que é prosperar em 4 pilares. Prosperar é quando o seu crescimento externo acompanha o seu crescimento interno. Então, a decisão de prosperidade é sempre dentro da gente. As decisões mais importantes são dentro da gente. O exterior, ele vai ser só um espelho do que está por dentro. Vocês estão entendendo isso como é poderoso? Por isso que eu comecei, na época, né? Eu comecei pelo autoconhecimento. Eu falei, gente, eu preciso entender o que se passa por dentro de mim, porque eu não consegui alcançar ainda a vida que eu desejo, que eu sei que eu posso ter. Mas eu não conseguia chegar nessa vida com mais equilíbrio, com mais harmonia, sendo uma mulher que trabalha e tendo um casamento bom, tendo filhos também em conexão comigo. Eu não conseguia acessar isso, sabendo que era o que eu queria e era o que eu poderia acessar. Então, na minha opinião, o mais importante é a gente trabalhar e mergulhar no autoconhecimento, principalmente nós mulheres, que muitas vezes somos treinadas a ter que fazer uma escolha. Ou você fica casada, ou você é bem-sucedida. Ou você é uma mãe presente, ou você é bem-sucedida. E aí isso gera na gente, nos nossos resultados, uma culpa e que nos impede de avançar e chegar onde a gente merece chegar. Por isso que na mentoria eu falo tanto em autoconhecimento. Trago essas mulheres para fazer um mergulho no eu delas, para saber onde está o amor próprio, como está essa autoestima, como elas se veem verdadeiramente. É sobre isso que vai o seu exterior sempre manifestar. Então eu quero que vocês anotem aí. Eu vou definir prosperidade em 4 pilares, todos eles muito importantes, não tem um melhor nem um pior. Prosperidade, o primeiro pilar é na sua mentalidade. Mas, Karine, o que é isso? É sobre o que você pensa, sobre o que você acredita e sobre a sua visão para o futuro. Então, quando você tem uma mente próspera, você tem uma visão para o futuro. Quando você tem uma mente escassa, você só tem um olhar para o momento presente. Você não consegue ter uma visão a longo prazo. Então, a prosperidade ela está associada à sua mente também. Para eu prosperar, eu preciso trabalhar a minha mentalidade. Trabalhar tudo que eu entendi que era correto até hoje, tudo que eu achava que era satisfatório até hoje. Eu preciso ampliar os meus pensamentos. E como é que eu amplio os meus pensamentos? Através de autoconhecimento, de leituras, de mentorias, de mastermind. Eu preciso avaliar o que eu pensei até hoje, entendendo que é essa minha mente de hoje que me trouxe até aqui. Se eu decidir algo a mais, eu preciso acrescentar novos pensamentos, novas crenças. Então, o primeiro pilar da prosperidade é a mentalidade. Como está a sua mente hoje? Isso você vai parar e pensar. Qual é a qualidade dos seus pensamentos hoje? Na maior parte do dia, qual é a qualidade do seu pensamento? É sobre medo, sobre dúvida, sobre escassez? Ou é um pensamento que te guia para o futuro, sobre coragem, avanço, disciplina? Então hoje você vai fazer um checklist aqui, durante o meu dia, em 24 horas, o que é que minha mente pensa mais?
Onde estão os meus pensamentos? E aí você vai entender se são pensamentos que estão te levando para o avanço e prosperidade ou se são pensamentos que estão te mantendo no lugar de dúvida e medo e paralisia. Porque o medo e a dúvida te mantêm aonde você está ou te levam para um lugar ainda pior. Então hoje vamos entender, prosperidade, o pilar 1 é a sua mente. Como está a qualidade dos seus pensamentos durante o dia? Faça uma avaliação hoje, nas próximas 24 horas e anote num caderno. Carinho, outro pilar muito importante de prosperidade, que foi por onde eu comecei, que é a parte emocional, é você fazer um mergulho no seu grau de merecimento. Como está? Você acha que você merece ter uma vida melhor do que você tem hoje? Você acha que você merece viver as relações que você tem vivido até hoje? Você acha que... Como é que está a sua autoestima? Você gosta do que você vê? Você tem prazer com a sua imagem? Tem prazer com o que você é hoje? Não só na imagem física. Você tem prazer e tem satisfação em ser quem você é? Te agrada? Essa pessoa que você é hoje te agrada? Mesmo sabendo que a gente pode melhorar, te agrada o seu eu hoje? Outra coisa importante é sobre amor próprio. Quanto de amor você tem por si própria ou você depende de uma validação externa para poder se sentir bem? Eu tenho muitas alunas aqui que ainda precisam de uma validação, sobretudo do marido, para se sentir bem. Ela faz um trabalho, ela corta o cabelo, ela emagrece, mas precisa que ele diga que está bom para ela ter a sensação que valeu a pena. Então, o emocional é uma trava muito poderosa. Eu acredito hoje que os soft skills, né, que são as habilidades emocionais, ela tem um peso de 70% a 80% no seu resultado, em tudo na vida, na sua performance. É no emocional que estão as suas travas, como você se vê, no que você acha que merece, travas muito fortes, às vezes de infância, sobre autoimagem, que você carrega e traz um resultado que você olha, vê que não é satisfatório, mas você não tem habilidade para mudar por conta de como você se vê. A sua vida hoje não é sobre o talento que você tem, mas ela é reflexo de como você se vê. Como você se vê vai refletir o tipo de cliente que você vai atrair, o tipo de casamento que você vai atrair, os tipos de relacionamento. Sempre como você se vê e não como você é. Vocês conseguem entender isso? Como a visão que vocês têm de si próprios interfere nas suas relações e na vida que você leva, anote isso num caderno também. Outro pilar importante da prosperidade são os seus relacionamentos, né? Então, como estão os seus relacionamentos? Pai, mãe, amigos, colaboradores, colegas de trabalho, ex-sócios, ex-líderes. Quando você sai de um lugar, você fecha a porta, você sente raiva, você bloqueia as pessoas, você guarda mágoa, ressentimento. Isso também, gente, é um pilar de prosperidade. Então, entendendo hoje, né, ampliando aqui, que a prosperidade não se refere só a dinheiro no bolso. Prosperidade não é só dinheiro. Eu estou destrinchando aqui para você conseguir fazer uma autoavaliação de como você está hoje. Na sua mentalidade, entendendo como crença, pensamentos, visão de futuro, no seu emocional, autoestima, amor próprio, merecimento. Outro ponto importante é relacionamento. Como estão a qualidade de 0 a 10 dos seus relacionamentos? Com marido, com filhos, com líderes. Como é que está? Você consegue encerrar um ciclo tendo gratidão por tudo que você viveu? Você encerra ciclos com raiva, com ressentimentos, né? Quando a gente encerra ciclos com raiva e ressentimento, tudo indica que os próximos ciclos que virão também você não vai trabalhar a gratidão. E a gratidão é uma vibração poderosa para você conseguir conquistar mais do que você tem hoje, em todas as áreas. Mais amor, mais amigos, mais dinheiro. Então, avalie hoje como está a qualidade dos seus relacionamentos. São relacionamentos que valem a pena, que te colocam no lugar para onde você quer, que te encorajam, que te desconfortam, que te respeitam. Avalie hoje a qualidade dos seus relacionamentos. E agora o que não pode faltar, que é o pilar financeiro e profissional. Prosperidade, sim, também se reflete nas finanças, em mais dinheiro no bolso, em um saldo bancário melhor, se refere na sua profissão, como está a sua profissão hoje, você consegue em um ano avançar, mudar na sua carreira, receber promoções, realizar treinamentos, se qualificar, tudo isso é prosperidade. Então, hoje você vai avaliar na minha carreira
Quanto tempo tem que eu leio um livro sobre a minha carreira? Com que frequência eu faço isso? Quanto tempo eu entro numa reciclagem da empresa? Eu invisto em mim, entendendo que a carreira é sua e que a obrigação de investir na sua carreira é sempre sua. Eu vejo muitos colaboradores aguardando que a empresa faça esse investimento. Mas a obrigação de investir em você e na sua carreira é sempre sua, se você realmente quer prosperar. A carreira é sua e a responsabilidade é sua também. E eu quero te perguntar hoje o que tem impedido você de prosperar, dizendo que eu comecei a live falando disso, que prosperar não tem a ver com falta de recurso. Eu quero que você pense hoje o que é que tem me impedido de prosperar em todas as áreas, mentalidade, emocional, finanças e nos meus relacionamentos. Não atribua a falta de recurso, porque eu já quebrei aqui, já comecei aqui a live quebrando essa objeção. E aí eu quero agora que você entenda qual é a raiz da estagnação. Karine, eu quero melhorar, eu tenho um mural dos sonhos, eu sei que eu quero ter uma vida melhor, pessoas me inspiram. E aonde está a raiz da estagnação? Eu vou dar aqui alguns exemplos, muito comuns de muitas mulheres que não prosperam por alguns motivos que eu vejo muito na mentoria e que eu acompanho mulheres também, amigas, colegas, e eu vejo onde está a raiz da estagnação, sobretudo na mulher. Uma delas é medo da crítica, um medo muito grande da crítica que faz você ficar onde você está. Outra coisa que eu vejo muito é culpa por crescer. Não se permite crescer e avançar, cresce um pouquinho e aí puxa a rédea e volta para o mesmo lugar. Tem uma culpa achando que se eu crescer, eu vou perder meus relacionamentos, meu casamento, o que meu marido vai achar? Afinal, ele já acostumou comigo desse jeito. Alunas minhas com sobrepeso, que não querem emagrecer ou têm medo de emagrecer, me fala, cara, e se eu emagrecer, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar tão bem. E o meu casamento? O meu marido já me falou que prefere que eu esteja como eu estou. Isso é muito sério, eu vejo isso muito nas mulheres. Inclusive, essa aluna, ela fez um exame de biopedância agora. As taxas estão muito ruins, mas ela não decidiu ainda por ela, porque o marido prefere ela com sobrepeso. Como isso é sério. E aí é uma raiz da estagnação que a gente tem que mergulhar, porque está em jogo a saúde dela. Mas é tão interessante a mente da gente que entre a razão e a emoção, a mente fica presa na emoção. Então ela tem culpa por avançar, medo de desagradar, mesmo com a saúde em jogo, ela decide ficar como está. Com todo o apoio de mentoria, com leitura, ela ainda não decidiu. Hoje ela mandou uma mensagem, cara, eu acho que eu decidi. Eu falei, não é sobre achar, é decidir, e a decisão tem que ser inegociável. E eu, como sua mentora, não tenho como decidir por você. Na hora eu estava até na esteira, ainda mandei uma foto para ela treinando, para ver se eu consigo, porque a inspiração existe, mas a decisão só ela pode tomar. Então, gente, as raízes são diversas. Medo de crescer, medo da crítica, escassez emocional. Por que eu tenho medo de perder o meu marido se eu mudar? Porque eu tenho escassez emocional. Eu acho que para eu ganhar algo bom, eu preciso perder. E isso é uma crença de limitação. E aí está a raiz da estagnação. O medo de perder. Eu não consigo entender que eu posso ganhar tudo. Eu acho que para eu ter o amor do meu cônjuge, eu preciso ficar num padrão, um estereótipo que ele criou. Se eu ficar bem, eu posso perder esse marido, porque ele me valida dizendo que eu estou bem assim. É muito profundo. E aí eu vou dar explicações, exemplos, além desse, outros, Cuida de todo mundo, mas não cuida de si própria. Muitas alunas assim. Espero a validação para agir. Cara, eu quero fazer, mas o meu marido ainda não deu o start. Eu quero começar, mas eu vou conversar com o meu marido. E se sabotar quando as coisas começam a fluir. Começa a fazer a mentoria, começa a crescer, começa a emagrecer. E aí depois aparece uma doença, aparece um feriado, come dobrado porque é feriado e voltam para estaca zero. Então a raiz da estagnação está muitas vezes no medo e sobretudo na escassez emocional. Muitas mulheres estão onde estão com medo de mudar e não fazerem mais parte do ciclo que elas pertencem. E muitas vezes, e a maioria das vezes, não é a responsabilidade do marido, não. Ela criou na mente essa história, porque às vezes eu conheço os maridos,
ela criou na mente essa história para ela não avançar. Eu não vejo às vezes quando eu convivo esse marido dessa forma que ela me apresenta. Mas ela criou essa narrativa sobre o marido para que ela não consiga avançar. Lu, que joia tá aqui. Marcelo, meu cunhado lindo. Cláudia, um beijo. Índio, beijo. Falando hoje sobre a decisão de prosperar. Eu já fiz aqui uma retrospectiva. Vou fazer uma retrospectiva aqui sobre os pilares da prosperidade, que são a mentalidade, a emoção, os relacionamentos e dinheiro, tá? Prosperidade não está ligado só a seu saldo bancário. São várias questões. A sua mentalidade, como é que a sua mentalidade está? Você tem uma visão de futuro clara? A sua visão é de avanço ou é de retrocesso? A parte emocional viaja ali na autoestima, no autocuidado, amor próprio. Como está o seu amor próprio? Você se agrada de quem você é? Ou você queria ser outra pessoa? Eu quero que você pare e pense aí, quem acabou de entrar na live. Você se agrada de quem você é? Ou você queria ser outra pessoa? Você se agrada dos seus pensamentos? Você se agrada do seu físico? Você se agrada do que você vê no espelho? Você se agrada como mãe? Como amiga? Você se agrada de quem você é? Ou você queria ser outra pessoa? Isso está ligado à prosperidade emocional, tá? Então, assim, o grau de satisfação que você tem com você mesma está associado ao seu nível de avanço e prosperidade. Nível de relacionamentos, como são os seus relacionamentos? Te avançam, te impulsionam ou querem que você fique onde está? E esse poder de mudar cabe só a você. E a parte financeira e profissional, quando eu me agrado de mim, tenho bons relacionamentos, tenho visão de futuro, busco mentores, leio, estudo, o dinheiro é um resultado. A questão do meu saldo bancário é um resultado. Carinho, às vezes demora, sim, pode demorar. Mas se você continuar em ação, esse resultado vai chegar e vai ser positivo. Prosperidade na parte também profissional. Você estuda, você lê. Durante um ano você tem possibilidade de ser promovido. Você investe na sua carreira ou espera que a empresa invista em você. Como é que você lida? Você já entendeu que a carreira é sua, que a responsabilidade é sua? Você tem uma visão para essa carreira? Uma visão profissional de médio e longo prazo? Ou só pensa no hoje? E isso está ligado também à prosperidade na área da mentalidade. É a mentalidade próspera que te dá visão de futuro. A mentalidade escassa te dá um olhar só no presente. É essa mentalidade próspera que te dá uma visão a longo prazo, ok? E eu vou trazer aqui umas dicas simples, que vocês adoram dicas, né? Karine, como decidir prosperar na prática? Eu achei que eu tinha decidido, mas eu tô vendo na live aqui que eu não tinha decidido. Como é que eu faço para prosperar na prática, no meu dia a dia? Anotem aí, tá? Dicas práticas para você aplicar a partir de hoje. Número 1, vai te ajudar muito, é a dica mais poderosa, é a que eu mais gosto. Escolha um novo discurso. É difícil, não dá, eu tô cansada, eu não tenho tempo. Esse discurso é péssimo. É o discurso da prisão, tá? É o discurso da prisão. Eu tô cansada, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tô exausta, eu tô morta. Esse é o discurso, gente, da estagnação. É o discurso do prisioneiro ou da prisioneira. Então, mude a partir de hoje o seu discurso. Eu posso, eu estou disposta, eu vou conseguir, eu tenho muita energia, eu atraio muito dinheiro, eu sou bonita, eu treino, eu sou saudável. Esse é o discurso do avanço. Então, mude o discurso, é o número 1. 2, que também é muito forte, rodeie-se de pessoas que decidiram crescer. Seja acompanhado, rodeie-se, se cerque de pessoas que decidiram crescer. O ambiente, ele é sempre imperativo, ele vai dominar você. Mesmo que você fale, cara, eu acho que não, você já está ali sendo influenciada. Pelo que você vê no Instagram, pelo que você lê, pelo que você ouve, pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, se você quer prosperar, cerque-se de pessoas que queiram o mesmo. Se você não tiver, fique sozinho um tempo. Quando você mudar, essas pessoas vão chegar. Então, número 1, mude o discurso. Tô cansada, tô sem tempo, tô exausta, eu posso, eu vou conseguir, eu tenho energia. É o número 1. Número 2, sexo de pessoas. Gente, você não tem noção do efeito do ambiente. É muito forte. Essa semana, inclusive, o Wendel Carvalho fez um post falando sobre a obesidade, falando como pessoas que estão no ambiente com pessoas obesas tendem a ganhar mais peso, porque você começa a modelar os hábitos daquelas pessoas. O ambiente tem um poder muito grande. Fique atento hoje, avalie
as 5 pessoas mais próximas de você, se são as pessoas que realmente querem o que você quer, porque você está sendo influenciado por elas, pode ter certeza, tá bom? Isso é ciência. Terceiro, defina uma meta para os próximos 30 dias com clareza e compromisso público. Como assim? Eu vou falar com vocês um exemplo meu, né? Eu defini uma meta nos stories aqui sobre uma meta financeira que eu queria bater com a venda de Discipline-se, da mentoria, né? E aí eu falei, meu Deus, eu fiz uma meta pública, eu falei nos stories que eu queria bater uma meta, eu tava acordando muito cedo, dormindo tarde, estudando muito, e eu falei, pessoal, eu tô fazendo isso porque eu quero bater uma meta de vender 50 mil reais até 30 de junho. Eu falei isso abertamente nos stories. Quando eu falei aquilo ali, eu sou uma pessoa competitiva, eu tenho dificuldades com perda, né? Eu falei, pô, se eu disse que eu vou vender 50 mil, é uma meta alta para a mentoria, mas eu vou trabalhar em cima dessa visão. Olha como é a visão. E aí acordava cedo, dormia tarde, comprei 2 mentorias, uma de venda, uma de posicionamento, estudava essas mentorias muito, ia dormir muito tarde, li sobre vendas, livro que eu estava sem ler, voltei a ler, comecei a ficar mais intensa aqui nos stories, mais intensa no feed, com muita postagem, porque eu fiz um compromisso público. Eu falei ali que eu tinha uma meta de 50 mil reais e ali, gente, eu expus ali a minha meta. Quando a gente cria um compromisso público, a nossa mente trabalha para dar certo. Porque você não quer ser exposto como alguém que fracassou. Só que isso é no subconsciente, tá? Então hoje, crie uma meta pública e fale com 5, 4 amigos e você vai ver que você vai conseguir chegar. Uma meta possível, né? Ou de emagrecimento, ou de autocuidado, ou de leitura, ou de estudo, um curso que você vai fazer, uma mentoria que você vai entrar. Coloque um prazo nesses 30 dias, mas fale para as pessoas. Outra coisa que eu fiz também sobre os Segundas com Foco. A gente está aqui no 4º mês já, toda segunda-feira aqui entregando conteúdo. As segundas, para mim, sempre foi um dia amoroso. E aí eu falei, eu tenho que mudar, virar essa chave. Eu tenho que criar na minha mente que segunda é um dia com um compromisso que eu não posso deixar de honrar. Eu tenho que me arrumar, eu vou ter que fazer algo para meio-dia eu estar ao vivo. E aí, há 4 meses atrás, eu lancei no Instagram que eu iria criar o programa Segundas com Foco, que estaria aqui toda segunda-feira. E ali, de lá para cá, só uma segunda que eu não vim, porque eu estava em viagem, eu estava no voo, mas todas as segundas-feiras pode ter ninguém na live. Eu estou aqui entregando conteúdo e isso tem me ajudado muito, inclusive nas vendas, né? Porque eu assumi o compromisso e eu estou honrando o compromisso. Isso dá credibilidade para a minha audiência. Ok? Então hoje, defina uma meta de 30 dias, mas faça uma meta pública. E vocês vão ver que vocês vão conseguir bater essa meta. E me chame para dizer o resultado, tá? Outra coisa que vai virar a chave de vocês, pratique autorresponsabilidade radical, sem desculpa. Não culpe mais ninguém a partir de agora. Não culpe mais ninguém. Eu sou a responsável por tudo que eu vivo, por tudo que eu decidi viver. Só eu. Não culpa mãe, pai, marido, vizinho, ninguém. É sempre você. Mas seja radical com isso, radical. Se eu não bati essa meta, fui eu. O que é que eu posso fazer? Sempre você em primeira pessoa. Sempre você em primeira pessoa. Mas de maneira radical e intencional. Você vai ver que você vai virar o jogo da sua vida. E, gente, outra coisa. Se presenteie com rotina e disciplina. Sem disciplina não se vira jogo nenhum, tá? Sem disciplina não se vira jogo. E com a mentoria agora eu tô vendo como é um tema importante. Quando eu decidi falar de disciplina, eu não sabia que ia alcançar tantas pessoas. Disciplina é a base. Sem disciplina você decide, no outro dia você já deixou de decidir e você não é mais, a sua meta já não é tão importante. Então a disciplina é a parte emocional que vai te estruturar e te manter no jogo da decisão que você tomou. Se você acha que decidiu, no outro dia você está pensando diferente, não houve decisão, foi só superficial. E é a disciplina que vai te dar estrutura emocional para você se manter ali no jogo da constância. E outra coisa que eu faço muito, e quem está aqui eu acho que faz, minha sogra eu sei que faz, que é se conectar diariamente com algo maior do que você. O que é para mim hoje o algo maior do que eu? Deus. Conexão com Deus todos os dias. E isso eu entendo que por mais que eu faça, eu estou ali sendo cuidado por algo maior do que eu, que é o decisor de tudo. Tá entendendo? Então hoje, até para eu decidir, eu aconselho e eu peço a Deus sempre um sinal. Senhor, eu quero isso. É do teu agrado? E aí eu aguardo. É interessante, eu aguardo. Às vezes meu marido pergunta alguma coisa. Cláudia, que tá aí também, que me ajuda no Instagram. Cara, vamos fazer assim. Eu falei, Cláudia, eu estou ainda aguardando uma orientação que vem do alto. Para tudo que eu vou fazer,
Senhor, o tema é esse? Essa conexão com essa pessoa é para eu fazer? Nesse ambiente eu tenho que estar? Se não é para eu estar, me dá um sinal. Eu vivo hoje assim, buscando orientação da quarta dimensão, de algo maior do que eu. Então isso vai te ajudar e vai te dar estrutura para você prosperar de uma maneira verdadeira e conseguir ter plenitude quando você chegar no topo. Porque se você não tiver essa conexão com Deus, você vai chegar no topo e chegar e dizer, meu Deus, para que eu corri tanto? Eu achei que fosse melhor. Então é a conexão do alto que vai te guiar e que me guia hoje, ok? E aí eu quero agradecer quem está aqui, você que está aqui, que vive ainda no piloto automático. Lu falou aqui, ó, muito importante o ambiente. O ambiente ele vai prevalecer sempre. Ai, cara, eu não acredito. Não adianta. Eu vou falar até sobre isso nos stories amanhã. O ambiente ele vai te vencer. Ele vai te vencer, não adianta. E meu pai, que não está mais entre nós, eu fico vendo hoje como ele era cuidadoso com o ambiente. Às vezes ele não sabia se manifestar, né? Mas ele me afastou muito, eu e minha irmã, de alguns parentes nossos. Eu vejo isso hoje, né? Hoje, com conhecimento, ele nos afastava, meu pai nos separava. Eu acho que ele já via que alguns ambientes, mesmo na família, não eram bons pra gente. E ele foi afastando, chegou um momento que para mim eu não entendia. Lá para os 13, 14 a gente mudou de colégio e ali naturalmente o afastamento foi ficando geográfico, a gente não tinha mais contato. E hoje quando eu vejo as pessoas, né, os parentes, né, onde eu e minha irmã conseguimos chegar, não só a nível de trabalho e financeiro não, de mentalidade é muito diferente, né? É um abismo. Então ele foi separando porque ele percebia que o ambiente ele influencia muito. Então você que está no ambiente às vezes tóxico, escolha às vezes não estar. É a melhor coisa que você pode fazer. Cara, então eu sou Maria vai com as outras, o ambiente vai te influenciar sobre o seu peso, sobre a sua mente, sobre a sua visão de futuro, sobre o que você ouve. E você está vivendo hoje, 80% que você vive hoje é reflexo do ambiente que você está. Então escolha ser separada, escolha evoluir e depois as pessoas, né, que estão nessa mesma conexão que você, nessa mesma busca, elas vão chegando para você e é muito melhor. Quanto mais quando é a orientação de Deus e que vem do alto, né, as conexões, as pessoas certas. Isso vai te poupar muita energia e prosperar é sobre poupar energia. Você não tem que estar em todo lugar, você não tem que ser amigo de todo mundo. Prosperar é sobre poupar energia. Canaliza a energia no que faz sentido nas pessoas certas, você vai conseguir prosperar, ok? E você que está em piloto automático, que quer decidir prosperar, que decidiu prosperar e que quer contar com o meu acompanhamento na mentoria Disciplina, digita no direct eu decidi prosperar, que eu vou te explicar os detalhes de como funciona essa mentoria que tem mudado a vida de muitas mulheres, tá? Um beijo, aproveitem o feriado, não exagerem, não se abandonem e eu estou aqui para ajudar vocês e para servir quando for, sempre que possível, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima segunda.